Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa passadeira em crochê. Ela ficou assim. Essa passadeira, ela é muito rápida, ela fica muito linda. Eu já tenho a aula do tapete aqui no canal. E agora eu trouxe para vocês a aula da passadeira também. Vocês me pediram bastante, então vamos com o passo a passo dessa linda passadeira. Ela ficou medindo 45 centímetros de largura por 1,20 m de comprimento. Geralmente eu faço as minhas passadeiras com 1 m, mas essa eu resolvi fazer maior com 1,20 m. Achei que ficou muito bom o tamanho. Ela ficou bem grande, ó. Gostei bastante. Então é isso. Me segue lá no Instagram, @IsabelaFernandaF. Compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos à lista de materiais. Bom, pessoal, os materiais que nós vamos utilizar será o fio. Eu tô usando o fio número 6, na cor cinza. Vou utilizar também a agulha para crochê 3,5 milímetros. Se o seu ponto for muito apertado, você pode usar a agulha número 4. Esse cestinho aqui, ó, que eu fiz para colocar as minhas agulhas, eu já tenho a aula dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. E tesoura para estar cortando o fio. Para começar, vamos fazer um cordão com 114 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com 114 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no sexto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de 3 pontos altos agora. Uma corrente de separação, laço, pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Tá ficando assim, grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente e pulando uma correntinha de base. A gente vai fazendo assim até chegar no final do nosso trabalho. Terminei aqui toda a minha carreira. Estamos terminando agora a carreira de número 1. Vou numerar para ficar mais fácil para vocês. Eu fiquei com um total de 27 bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto alto, ó. Vou subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui dentro desse ponto alto, eu vou fazer mais 11 pontos altos, ficando com um total de 12 pontos, contando com essas 3 correntes. Vou fazer 11. Terminei aqui, fiz os meus 11 pontos altos, contando com as 3 correntes, fiquei com um total de 12. Agora, lembrando que tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer do outro lado igual. Agora, eu vou fazer uma corrente,
laço, pulo esses 3 pontos, vou aqui, ó, nessa corrente e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. A gente tá trabalhando agora a volta de número 2. Uma corrente de separação, laço, venho aqui no próximo e faço 3 pontos altos. Essa será a nossa sequência. Em cada espacinho desse de uma corrente, a gente vai fazer 3 pontos altos, uma corrente de separação e assim até chegar aqui nessa outra curvinha. Fui fazendo aqui até chegar aqui no final, ó, faço uma corrente, laço e aqui nessa argola, a gente vai repetir igual a gente fez do outro lado, ó. Um ponto alto. Dois. A gente vai fazer aqui um total de 12 pontos altos. E depois, a gente vai voltar, ó, faz aqui os 12 pontos e vamos continuar fazendo da mesma forma que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, até chegar aqui, onde a gente finaliza a carreira. O que a gente fez aqui, a gente vai fazer desse lado. Cheguei aqui no final, já terminei toda a minha carreira. Fiz aqui a minha correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha desse ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu vou subir mais 3 correntinhas. 2, 3. Laço. Vou vir aqui, ó, nesse ponto e vou fazer um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço no próximo, outro ponto alto. Vamos fazendo assim. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, até ter trabalhado todos os 12 pontos altos. Terminei aqui. Trabalhei pelos 12 pontos. Fiquei aqui com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, tudo que a gente fizer de um lado, a gente vai fazer aqui do outro lado. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou laçar. Uma corrente não, ó. Não vamos fazer corrente de separação agora. A gente fez uma corrente aqui na carreira anterior, então nessa não terá corrente de separação. Fiz aqui os meus 2 pontos. Então, a gente vai fazer assim, ó. Terminou aqui. Vamos laçar e vamos vir aqui nesse ponto, nessa correntinha aqui, e vamos fazer um total de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Esse começo aqui tem que observar bastante, porque senão vocês vão errar, ó. Porque aqui a gente já começou a fazer a lateral. Uma carreira vai ser assim, com corrente, e a outra sem corrente. Por isso que tem que observar bastante. Mas depois que vocês fizerem essas primeiras carreiras, vocês vão ver que é muito rápido de fazer. E é muito bom também. Uma corrente, laço, venho aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente e faço o grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente e vamos fazer a nossa sequência de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, até chegar aqui, na outra volta. Cheguei aqui na outra curva do trabalho, já fiz aqui os meus 3 pontos altos. Vou laçar, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto.
laço no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação e vou fazer aqui da mesma forma que eu fiz aqui. Os meus grupinhos de 6 pontos altos, os meus grupinhos de 2 pontos altos, ó, por 6 vezes. Então, eu vou repetir aqui os meus grupos. Não vou fazer corrente de separação, igual eu fiz aqui, já vou vir fazer o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. E vou terminar aqui a volta de número 3. Cheguei aqui no final, já fiz toda a minha carreira de número 3, a minha volta de número 3. Agora, eu já fiz aqui, ó, no último grupinho, os meus 3 pontos altos. Não faço corrente de separação, igual a gente fez aqui. Vou vir aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Então, é igual o tapete, ó. Essa primeira carreira, a gente fez a corrente de separação. Nessa, a gente não fez. Na próxima, que é a carreira de número 4, a gente vai fazer a corrente de separação. Então, aqui, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes, vai laçar, vai vir aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, e no mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. A gente tinha aqui 2 pontos altos na carreira anterior, nessa a gente vai ficar com 3. Uma corrente de separação, laço, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço no próximo, 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Uma correntinha e continuo. A gente vai ficar com um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Finalizei aqui, fiz um aumento em cada grupinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, vou laçar e vou começar a trabalhar a lateral da nossa peça. Vou vir aqui nessa corrente e vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente e agora eu sigo fazendo aquela sequência: 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Fazendo assim até chegar aqui na outra curvinha do trabalho, ó. Aqui vocês vão repetir da mesma forma que a gente fez aqui. Vou fazer aqui a minha e já volto. Cheguei aqui na outra volta, vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Ó, fiz a lateral, os grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Aqui eu vou fazer uma corrente, porque na carreira anterior não tinha corrente, ó. Tinha o grupinho de 3 pontos altos. Laço, venho em cima desse ponto e faço um ponto alto. E agora, nesse ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Vocês vão repetir da mesma forma que fez desse lado, ó, igual. Vou terminar aqui a minha volta de número 4 e volto pra gente dar início à volta de número 5. Cheguei aqui no final, vou fazer a minha corrente, vou vir aqui, ó, nesse ponto da terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Finalizei a minha carreira, toda a minha volta, né, de número 4. 1, 2, 3, 4. Vamos iniciar agora a volta de número 5. Subo 1, 2, 3 correntes. Laço, venho aqui no mesmo, no ponto, ó, no ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço, e aqui nesse último ponto do grupinho eu faço 2 pontos altos.
Vocês vão observar que nessa volta a gente tinha 2, nessa a gente tem 3 e nessa a gente tem 4. E vai aumentando. Uma corrente, laço, em cima desse ponto, um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo e faço outro ponto alto. Laço e no último ponto, 2 pontos altos, aqui nesse mesmo ponto. Tá ficando assim. Vamos ficar com um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos, separado por uma corrente. Vamos fazer aqui toda a curva do nosso trabalho. Estamos trabalhando a volta de número 5. Fiz aqui os meus grupinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa volta, a gente não tinha corrente, nessa a gente tinha, e agora a gente não vai ter corrente. A gente vai laçar, vir aqui nesse espaço de uma correntinha e fazer aqui 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente de separação, laço, vem aqui, ó, no intervalo e faço um grupinho de 3 pontos altos. A gente vai fazendo assim até chegar lá na outra curva. Cheguei aqui na outra curva do trabalho, já fiz aqui os meus 3 pontos altos. Agora, eu não vou fazer corrente de separação, igual a gente fez do outro lado. Laço, venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, no próximo, outro ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Uma corrente. Aqui, eu vou fazer 3 pontos altos e aqui um aumento, vai ficar com 4. Comecei aqui para vocês verem que é igual a gente fez desse lado aqui. Então, da mesma forma que vocês fizeram aqui, vocês vão repetir desse lado até completar a volta de número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei aqui a minha volta de número 5. Cheguei aqui no final, não faz corrente de separação nessa volta. E já vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas. Laça, vem aqui e faz um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vamos ficar com um total de 4 pontos. E aqui nesse ponto, a gente vai fazer mais um ponto, que é o nosso aumento. Ficamos agora com 5 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, e aqui eu vou fazer novamente um total de 5 pontos altos. Fiz aqui a minha correntinha, laço, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Laço, ó, no próximo ponto. Aqui a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui, nesse último ponto, é onde a gente vai fazer o aumento, ó. Vou laçar, vou vir aqui e vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. Nessa carreira, a gente tinha 4 pontos, nessa ficamos com 5. Vamos fazendo assim o aumento por todos os 6 grupos aqui da curva do nosso trabalho. Terminei aqui toda a curva do trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó.
Fiz os meus 6 grupinhos com 5 pontos altos. Vocês vão observando que a gente tá sempre aumentando. Depois a gente vai começar a diminuir. Cheguei aqui no final, já fiz o meu aumento. Nessa carreira anterior, eu tinha feito os 3 grupinhos. Nessa, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar, vou vir aqui e vou fazer 3 pontos altos. Vamos começar agora a trabalhar a lateral da nossa peça. Estamos fazendo a carreira de número 6. Então, na lateral, é sempre assim, grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Vocês vão fazendo assim, até chegar aqui, na outra curva do trabalho. Vocês vão repetir do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui, vocês vão fazer do outro. Então, eu vou continuar fazendo a minha volta de número 6 e volto continuando com vocês. Finalizamos aqui toda a nossa volta de número 6. Cheguei aqui no final. Fiz aqui a minha corrente e vou prender aqui, ó, no terceiro ponto. 1, 2, 3. Vou prender aqui no terceiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Vamos dar início agora à carreira de número 7. Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vamos fazendo aqui ponto alto sobre cada ponto da carreira de base. Estamos com um total de 5 pontos altos, igual a gente tinha aqui na carreira anterior. Agora, a gente vai fazer um aumento aqui, para ficar com 6 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, e aqui eu vou fazer 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer mais um aqui no mesmo ponto, que é o nosso aumento, para ficar com um total de 6 pontos. Uma corrente e vamos fazer 6 grupinhos de 6 pontos altos, igual a gente fez aqui. Terminei aqui, fiz 6 grupinhos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre o aumento no último ponto. Agora, para fazer a parte da lateral aqui do nosso tapete, essa carreira tinha corrente, então essa não vai ter. Laço, venho aqui dentro e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação e vou repetir aqui a mesma sequência que a gente vem fazendo na lateral, que é 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos em cada espacinho de uma corrente. Chegou aqui, na outra curva do tapete, vocês vão repetir igual a gente fez aqui. Então, eu vou fazer assim, dando a volta em todo o tapete. Bom, pessoal, tô finalizando aqui a volta de número 7, ó. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, vou vir aqui na terceira correntinha desse ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai dar início à volta de número 8. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Vamos subir 3 correntinhas e fazer uma sequência de 6 pontos altos agora, contando com essas 3 correntes. Dois,
3, 4, 5 e 6. Vamos fazer agora o nosso aumento para ficar com 7 pontos altos. Uma corrente de separação. E aqui a gente vai fazer... E aqui a gente vai fazer um aumento também, ficando com 7 pontos, da mesma forma que a gente fez aqui. Então, essa volta é a volta de número 8, ela é bem simples. Vocês vão fazer um aumento. Nessa carreira aqui, ó, de número 7, a gente tinha 2, 4, 6 pontos altos. Na de número 8, a gente vai ficar com 7 pontos, igual eu fiz aqui, ó. Uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui em cima e fazer a minha sequência de 7 pontos altos. Vou fazer assim por toda a curva aqui do meu trabalho. Fiz aqui os meus 6 grupinhos de 7 pontos altos. Trabalhei aqui toda a curva do meu trabalho, ó, 7 pontos altos com a separação de uma corrente. Vou trabalhar agora a lateral da minha peça, que a lateral vai ser daquela forma que eu já ensinei para vocês, ó. A carreira anterior, eu tinha feito os 3 pontos altos, então, essa volta aqui eu vou fazer uma corrente, vou laçar e vou vir aqui, ó, nesse ponto e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Uma corrente e vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da minha peça. Chegou lá na curva do trabalho, vocês vão repetir os 6 grupinhos de 7 pontos altos da mesma forma que fizemos aqui. Então, eu vou terminar aqui a minha volta de número 8 para continuar com vocês. Terminei aqui toda a minha volta de número 8, tá ficando assim o meu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já fiz aqui a minha correntinha e prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vamos dar início à volta de número 9. Essa volta, a gente vai começar a fazer diminuição. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas e fazer um total de pontos altos até aqui, ó. Vamos fazer um total de 6 pontos altos. Fiz o primeiro, que são as correntinhas. 2, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei aqui 6 pontos altos. A gente não vai trabalhar esse último ponto aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha. Duas correntinhas. Laço, venho aqui, ó, no meio desse ponto, no meio desses 2 grupinhos e faço um ponto alto. Ficou assim. 1, 2 correntes, laço, vou fazer aqui novamente um total de 6 pontos altos, contando do primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntes, laço, venho aqui, ó, entre um grupinho e outro e faço um ponto alto. 2 correntes, laço e vou repetir aqui
os meus 6 pontos altos. A gente tem que ter um total de 3 grupinhos com essa sequência. Então, eu fiz 2, vou fazer mais um. Trabalhei aqui os meus 3 grupinhos de 6 pontos altos. Vocês vão observar que a nossa diminuição foi aqui, ó, no último ponto. Agora, a gente vai trabalhar esses 3 desse lado. Então, vamos fazer aqui 2 correntinhas, laçar, vir aqui, ó, no meio e fazer o nosso ponto alto. 1, 2 correntes, laço, e agora eu vou pular o primeiro ponto, vou fazer a diminuição nesse primeiro ponto. Então, eu vou pular esse ponto, vou vir no segundo e vou fazer o meu grupinho de 6 pontos altos. Fiz aqui os meus 6 pontos. E vocês vão observar agora que a gente tá no meio do trabalho. Tem 3 grupinhos para esse lado e 3 para esse. Desse lado, a gente fez a diminuição no último ponto. E desse lado, sempre vamos fazer a diminuição no primeiro ponto, para ir formando o nosso desenho. Então, lembrando sempre, de um lado, 3 diminuição no último ponto, 3 grupinhos, trabalhando a diminuição no último ponto. E desse lado, 3 grupinhos, trabalhando a diminuição no primeiro ponto. Fiz aqui o meu primeiro grupinho com a diminuição no começo. E agora, eu vou fazer os outros 2. Ó, 1, 2 correntes, laço, venho aqui nesse ponto e faço um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo o primeiro ponto, venho aqui e vou repetir a sequência da mesma forma que eu expliquei para vocês. Vou trabalhar aqui os meus outros 2 grupinhos. Terminei aqui, fiz os 3 com a diminuição no último ponto e os 3 com a diminuição no primeiro ponto. Tá ficando dessa forma o meu trabalho. Agora, vamos trabalhar a lateral da nossa peça, que será sempre com a sequência que eu já expliquei para vocês também. Então, nessa carreira anterior aqui, a gente tinha uma correntinha. Nessa, a gente vai fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, laço, e vou fazer aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha, por toda a lateral, tanto em uma lateral quanto a outra. E quando chegar lá, na curva do trabalho, que é essa outra ponta aqui, os nossos grupinhos, vocês vão repetir da mesma forma que eu expliquei aqui. Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho e vão repetir da mesma forma. Então, eu vou continuar fazendo aqui a minha volta de número 9, para a gente começar a fazer a volta de número 10. Finalizei aqui toda a minha volta de número 9, está ficando assim. Vamos dar início à volta de número 10 agora. Finalizei aqui, não fiz correntinha, porque nessa volta de da número 8 tinha corrente, então a de número 9 não teve. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar e vou fazer uma sequência de 4 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, teremos 5. Fiz aqui os meus 4 pontos, contando com as 3, temos 5. Faço 1, 2 correntes. Vocês vão observar novamente que eu não trabalhei o último ponto, fiz uma diminuição. Fiz 2 correntinhas, vou laçar em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
2 correntes, laço, e vou fazer aqui novamente, ó, onde a gente tem 6 pontos, eu vou fazer 5 pontos altos. Não vou trabalhar o último ponto. Da mesma forma que a gente fez nessa carreira aqui, a gente vai fazer nessa as diminuições. Vou trabalhar aqui os meus 5 pontos altos. Trabalhei novamente os meus 5 pontos altos, 1, 2 correntes, ó, não trabalhei o último ponto. Laço, e em cima desse ponto alto, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e vou repetir a minha sequência de 5 pontos altos, igual eu fiz aqui. Lembrando que a gente tá trabalhando os 3 primeiros, ó. Vou trabalhar mais um, fazendo a diminuição no último ponto. Trabalhei aqui os meus 3 grupinhos desse lado, fazendo a diminuição no último ponto. Agora, eu vou fazer novamente 2 correntes e em cima desse ponto alto, 3 pontos altos. Duas correntes, e agora, esses outros 3 desenhos, a gente vai fazer a diminuição no primeiro ponto, ó. Vamos tirando base por essa carreira aqui. Então, eu pulo esse ponto, venho no segundo e faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto, fazendo a sequência de 5 pontos altos. Duas correntes e vou fazer da mesma forma que eu já expliquei para vocês, ó, em cima do ponto alto, os 3 pontos altos. O que vai mudar é que, desse lado, o aumento é no final, e esses 3 grupinhos, o aumento não, desculpem, a diminuição, desse lado, a diminuição é no final, e desse lado, a diminuição é no começo. Então, eu vou trabalhar aqui os meus outros 2 grupinhos. Finalizei aqui, fiz os 3, com a diminuição no final, e aqui os 3, com a diminuição no primeiro ponto. Agora, eu vou trabalhar a lateral da minha peça. Nessa carreira, eu tinha os 3 pontinhos. Nessa, de número 10, eu vou ter uma correntinha, vou vir aqui e trabalhar o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição. Nas laterais, vocês vão fazer os grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. E na curva do trabalho, vocês vão repetir no outro lado, da mesma forma que eu ensinei aqui. Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 10. Finalizei aqui toda a minha volta de número 10. Para vocês terem uma base melhor, aqui na lateral, eu fiquei com um total de 26 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 grupinhos de 3 pontos altos. Vamos dar início agora à nossa volta de número 11. Fiz aqui a minha correntinha e já subi os meus 3 pontos altos. Vou fazer novamente a diminuição, então, eu vou ficar aqui com um total de 4 pontos altos. Essas 3 correntinhas já conta como um ponto e vou fazer mais 3. 1, 2 e 3. Fiquei aqui com um total de 4 pontos altos. Fiz a minha diminuição aqui, ó, no último ponto, 2 correntes. E aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2.
No ponto do meio, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Nós estamos fazendo aumento no primeiro e no último ponto. Na carreira anterior, a gente tinha 3 e nessa a gente tem um total de 5. 2 correntinhas, laço, aqui eu vou fazer novamente 4 pontos altos, igual eu fiz aqui. Então, desse lado, a gente vai fazer as diminuições no último ponto. E do outro lado, as diminuições no primeiro ponto. Vai ficando assim. Trabalhei aqui o meu segundo desenho, vou trabalhar mais um com a diminuição no final. E depois eu vou trabalhar os 3 com a diminuição no começo. E onde tem aqui os 3 pontos, a gente vai ficar com um total de 5, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vou trabalhar aqui os meus 6 desenhos. Fiz aqui toda a curva da minha peça, ó, desse lado, fiz a diminuição no último ponto, nesses 3 desenhos, e desse outro lado eu fiz a diminuição no primeiro ponto. E aqui onde a gente tinha 3 pontos, a gente ficou com 5. Fiz aumento no começo e no final. Agora, na lateral da nossa peça, vamos continuar fazendo os nossos grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu tinha uma corrente, nessa volta vamos fazer o grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, laço, venho aqui e faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo a lateral da peça com os grupinhos de 3 pontos altos. E quando chegar aqui na outra curva do trabalho, vocês vão repetir da mesma forma que a gente fez aqui. Eu vou concluir aqui toda a volta de número 11. Finalizei aqui toda a minha volta de número 11. Vamos dar início à volta de número 12. Subi aqui as minhas 3 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Na carreira anterior, a gente tinha 4 pontos, né? Essa a gente vai ficar com 3, vamos fazer a diminuição de um ponto. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Laçar. E em cima desse ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos. Aqui a gente tinha 5, nessa carreira a gente vai ter 7. Então, vou fazer um aumento aqui no começo. E um aumento aqui no final. Fiz aqui o meu aumento no final, ó. Fiquei com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lacei. Aqui, eu vou fazer novamente da mesma forma que eu fiz aqui. Aqui a gente tem 4 pontos, vamos ficar com 3. E onde a gente tem aqui os 5 pontos, a gente vai fazer o aumento da mesma forma que eu fiz aqui. Ficando com 7 pontos. Então, desse lado, vamos repetir daquela forma. Nesses 3 desenhos, a gente vai fazer a diminuição no final. E nesses 3 do outro lado, a diminuição no começo. Eu vou fazer aqui toda essa parte dos desenhos. E já volto mostrando certinho para vocês. Fiz aqui todo o meu desenho. Tá ficando assim, ó, no começo. Aqui, desse lado, esses 3 desenhos, a diminuição no final. E desse lado aqui, os outros 3 desenhos, a diminuição no primeiro ponto, ó. E nesses aqui do meio,
fizemos o aumento, ficamos com 7 pontos. Agora, vamos fazer a lateral da nossa peça, seguindo da mesma forma que a gente vem fazendo, ó, na lateral. Aqui foi os 3 pontos, então nessa carreira será uma corrente. Fiz aqui a corrente, laço, venho aqui e faço meu grupinho de 3 pontos altos. Vou fazendo assim a minha sequência de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Essa será a nossa repetição. Vamos fazer assim por toda a volta. Chegou do outro lado, quando chegar na parte dos desenhos, na curva do trabalho, vocês vão repetir da mesma forma que fizemos aqui. Tá ficando assim, vocês vão observar que já está quase todo formado o desenho. Terminei aqui. Fiz a minha correntinha e já subi os meus 3 pontos altos. Vamos fazer mais uma diminuição. Vamos começar agora a volta de número 13. Laço e vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto. Fiquei com 2 pontos agora. 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, vou laçar. Agora, eu vou vir aqui nessas 2 correntinhas que a gente fez e vou fazer um ponto alto. 2 correntes novamente, laço. Vou pular esse primeiro ponto aqui daqueles 7 pontos. Vou vir aqui, ó, no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos alto. 3, 4 e 5. Ó, 2, 4, 5. 2 correntes novamente, vou laçar, vou pular esse ponto, vou vir aqui nesse intervalo de correntinhas e fazer um ponto alto. Eu vou fazer aqui toda essa volta com vocês para ficar bem explicado. 2 correntes, laço. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto e fazer um ponto alto, porque aqui é onde a gente vai fazer também a diminuição. No próximo, outro ponto alto. 2 correntes, laço, nesse intervalo de corrente, um ponto alto. Tá ficando assim. 2 correntes, e aqui vou pular esse ponto e fazer 5 pontos altos. Fiz aqui os meus 5 pontos, 2 correntes, laço, e aqui no meio, um ponto alto, 2 correntes, laço, aqui, uma sequência de 2 pontos altos. A gente tinha 3 na carreira anterior, nessa carreira nós vamos ter 2. A gente trabalhou agora os 3 grupinhos que a diminuição é no último ponto, ó. 1, 2 e 3. 2 correntes, laço, e aqui no meio eu faço um ponto alto. 2 correntes. E agora, a gente vai trabalhar esses outros 3 grupinhos, que a diminuição é no começo. Então, do jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui os pontos altos, ó. Sempre que tiver essa correntinha aqui, vai ser um ponto alto. E aqui a gente vai fazer os nossos 2 pontos. Eu vou repetir aqui, para não ficar tão repetitivo. Vou fazer aqui o meu e volto explicando para vocês. Fiz aqui todo o desenho. Ficou assim. Ó, desse lado, as diminuições foi no último ponto. E desse lado, as diminuições no primeiro ponto, como a gente vinha fazendo anteriormente.
E sempre um ponto alto no intervalo de 2 correntinhas. Ficou dessa forma. Agora, vamos fazer a lateral da nossa peça. Terminei aqui, fiz os meus grupinhos, meus últimos 2 pontos. Vou laçar nessa carreira, não vou fazer a correntinha de separação. E aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos. 1, 2... e 3. Uma correntinha e vou continuar fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos da lateral. Chegou na outra parte dos desenhos, vocês vão repetir da mesma forma que a gente fez aqui. Então, eu vou terminar aqui toda a minha volta. Vamos dar início agora à nossa volta de número 14. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2 e 3. 3 correntinhas que vai dar altura de ponto alto e mais 2 correntes que será de separação. Vou laçar, vou pular esse ponto, vou vir aqui nesse intervalo, ó, de correntinhas e vou fazer um ponto alto. Uma, 2 correntes, laço, venho aqui no intervalo de 2 correntinhas e faço outro ponto alto. 2 correntinhas, laço, e aqui onde a gente tem 5 pontos altos, a gente vai fazer uma diminuição no começo e uma no final. A gente vai ficar aqui com um total de 3 pontos agora. 1, 2 e 3. 2 correntes, laço, venho aqui no intervalo de 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntes, laço, novamente no intervalo de correntes, outro ponto alto. 2 correntes, laço, e aqui, em cima desse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficando assim. Então, onde tem os 5 pontos, a gente vai ficar com 3. Nos espaços de 2 correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto e 2 correntes de separação. Quando chegar aqui, vamos trabalhar os 3 desenhos, igual a gente vinha trabalhando. O ponto alto vai ser aqui, ó, e vai sobrar um. E desse lado, nesses outros 3 desenhos, o ponto alto vai ser aqui no segundo ponto, vai sobrar o primeiro. Repetindo aquela sequência que a gente já vinha fazendo. Eu vou aqui fazer todo o meu desenho e já mostro pra vocês. Tá ficando assim. Ó, nos intervalos de 2 correntinhas, eu fiz um ponto alto separado por 2 correntes. Onde a gente tinha, ó, os 3 desenhos pra cá, eu fiz o ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui dos 2. E nos 3 desenhos pra cá, um ponto alto em cima do segundo ponto alto e finalizamos esse desenho. E aqui ficamos com grupinhos de 3 pontos altos. E agora, vamos continuar fazendo toda a lateral do nosso trabalho. Cheguei aqui, já fiz o meu ponto alto em cima do segundo ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, laço, pulo esses 3 pontos, ó, esse grupinho de 3 pontos altos, e aqui eu vou fazer 3 pontos altos e vou dar sequência
para finalizar toda essa volta. Quando chegar ali na outra curva do trabalho, vocês vão repetir da mesma forma que a gente fez nessa curva aqui. Finalizei toda a minha volta. Aqui, eu já dei início à minha carreira de número 15. Eu caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse espacinho. Fiz 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e mais 2 correntes de separação. E fui fazendo um ponto alto em cada espaço de correntinhas. Cheguei aqui nos 3 pontos altos, eu fiz um ponto alto no meio desse ponto alto. Essa carreira, ela é bem simples. E fui fazendo um ponto alto em cada intervalo de 2 correntes. Como vocês vão observar, esse desenho a gente já finalizou. Então, eu vou só fazer um ponto alto antes, 2 correntes e um ponto alto depois. Vou seguir fazendo desse jeito por toda essa parte dos desenhos. Chegou aqui, ó, a gente vai fazer o ponto alto em cima desse ponto do meio, igual eu fiz aqui. Quando terminar essa parte dos desenhos, a gente vai seguir fazendo a parte dos grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Então, essa será a repetição da volta de número 15. Finalizei aqui toda a minha volta de número 15. Ficou assim, fiz ponto alto em todo intervalo de correntes. Em cima desses 3 pontos, ó, fiz um ponto alto no ponto do meio. E aqui na lateral, fiz os meus grupinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos, ó, em cima desse, sempre seguindo aquela sequência que uma carreira é com uma corrente e a outra é um grupo de 3 pontos altos. Aqui eu fiz uma correntinha em cima desse ponto alto e prendi com um ponto baixíssimo. Vamos dar início à volta de número 16. A volta de número 16, a gente vai fazer ponto alto sobre cada ponto da carreira de base. Então, eu subi aqui 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse espaço de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. Laço em cima desse ponto alto, um ponto alto. E aqui no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai fazer assim, dando a volta em toda a nossa peça. Quando chegar aqui nos grupinhos de 3 pontos altos, vocês vão fazer ponto alto sobre cada ponto da carreira de base. Então, vou terminar aqui toda a minha volta de número 16. Finalizei aqui toda a minha volta de número 16. Fui fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, como eu falei para vocês. Agora, a gente vai fazer o bico de acabamento. Eu vou subir aqui 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou vir aqui no pezinho do ponto e pegar essas 2 laçadinhas aqui, ó. Para fazer um picô, puxo e faço um ponto baixíssimo. Laço, venho aqui no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Fiquei aqui com o meu primeiro leque. Não faço corrente de separação, laço, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto eu vou repetir fazendo 2 pontos altos.
3 correntinhas. Venho aqui no comecinho do ponto e faço um ponto baixíssimo. Laço e aqui dentro eu faço mais 2 pontos altos. 1 e 2. Vai ficando assim. Então, a gente vai fazendo assim, dando a volta em todo o nosso trabalho. Para vocês se basearem melhor, essa carreira aqui, ó, essa última carreira dos grupinhos de 3 pontos altos, a gente ficou com um total de 27 grupinhos de 3 pontos altos. Que é a carreira antes dos pontos altos, ó, para cada ponto de base. Terminei toda a minha volta, cheguei aqui no final, já prendi com um ponto baixíssimo. Agora, para arrematar o fio, eu sempre coloco aqui, ó, por trás e vou escondendo esse fio entre os pontos, igual eu já ensinei para vocês em outro vídeo. Ficou assim. Fiz o picô. Dá todo um charme na peça. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.